galera, tá começando mais uma edição do nosso Johnny Cast. Seja sempre bem-vindo a este canal, você que ouve pelas plataformas de áudio, você que nos assiste no YouTube. Que bom ter você por aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar de saúde bucal. Dentista é uma coisa boa demais, né? Dentista é uma coisa maravilhosa sim, porque ele te entende muitas vezes quando ninguém mais te entende, né? Quando ele te ilude, aí é que você sabe que a relação vai ser duradoura mesmo. E aí, no final, ele só quer te ver sorrindo. O meu convidado de hoje é um especialista em sorrisos, é um dos profissionais mais requisitados do estado, especialista em importantes áreas da odontologia. Eu vou bater um papo com o doutor Adi Reis. Opa, tá. Vamos lá. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Obrigado, Johnny, pelo convite aí, obrigado pela atenção. E é uma honra estar aqui com você. E vamos tentar compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e faz de melhor, né? Já começa me falando. Eu brinquei no início que o dentista ele entende a gente quando ninguém mais entende. Porque às vezes a gente tá aqui, ó. E aí vocês sabem exatamente o que a gente tá falando. Mas por que bater esse papo, doutor? Cara... Nesse momento que a gente tá ali tão vulnerável, ali com o sugador, ali o negócio, ali, eu dei com o dentista falando, e o final de semana, hein? Cara, Johnny, eu acho até engraçado, porque eu brinco com os pacientes que eu falo que é a primeira especialidade, né? A primeira área que a gente aprende na hora da faculdade, né? É conversar com um paciente com a boca aberta, né? E, na verdade, você tá ali, sabe, descontraído e às vezes você quer não ficar naquele momento tenso, quer relaxar um pouquinho, quer tirar, às vezes, um sorriso, um relaxado do paciente, um momento ali de descontração, você acaba conversando um pouco, mas não é o momento certo, né? Como que você faz isso com o paciente? Você vai conversar com quem, né? E aí, para não virar aquela coisa muito monótona e tal, muito chata, a gente coloca um sonzinho ambiente, descontrai, brinca um pouquinho, e eu acho legal essa relação com o paciente, então isso é importante demais. A gente ter isso aí, porque ninguém acorda cedo e fala assim, nossa, hoje eu vou no dentista, que beleza, né? Não é, cara. Marca assim com antecedência. Então... Você vai no dermatologista, você fala, isso aqui vai ser ótimo, que vai me passar uns cremes, um negócio. O dentista, você vai quando o trem já tá gritando. Cara, ali, né? A lógico que teve uma mudança de uns 3, vamos falar assim, então, 3 a 5 anos, que virou um boom da estética, né? Então, hoje as pessoas procuram muito para o fator estético. Cada dia que passa tá mais vaidoso, tá mais, tá assim, mais interessado em conhecer um pouco, em aproveitar esse momento desse boom da odontologia. Então, acaba que hoje a pessoa procura mais, né? Só que ninguém quer, né? Procura quando realmente está necessitado, quando está precisando, quando está com dor, quando que é o momento, assim, já de falar assim, nossa, tá nas últimas, precisa estar lá. Então, não é fácil. Mas essa coisa da estética, eu acho que ela quebrou uma barreira, assim, dessa relação do paciente com o dentista, porque, vamos conversar aqui a verdade, ninguém gosta de ir ao dentista, gente. Ninguém... quando você ouve esse barulhinho, né? Esse barulhinho aqui, ó, que é traumatizante. O barulhinho do motorzinho. Ninguém gosta disso. Agora, as clínicas têm se adaptado, acho que a partir dessa coisa da estética, trazendo público e tal, as pessoas preocupadas em ter um sorriso bonito e tudo, elas têm se adaptado. O dentista já não tem sido uma coisa tão traumática, igual você falou, bota uma musiquinha e tal. E as clínicas hoje são, assim, super modernas, confortáveis, né? O negócio te deixa à vontade, tem tela, tem coisa para você se distrair ali durante, né? Isso. Então, isso foi, como eu disse, né? A odontologia, ela deu de 10, vamos colocar 10 anos, né? Ela, 20 anos para cá, começou, né? Onde teve uma mudança de vivência na experiência, né? Começou aquela mudança de falar assim, quem que vai se diferenciar? Qual que vai ser o boom da questão? Quem que vai realmente estar no auge? Quem que vai estar dentro do mercado? Quem que vai ser reconhecido? Claro, né? Se você não tem uma experiência para o seu cliente ou para o seu paciente, você não vai sustentar muito tempo, porque marketing sem qualidade, sem experiência, sem qualidade profissional, sem um ambiente legal, sem uma estrutura preparada, sem uma modernidade, sem equipamento, sem técnica, não se sustenta, tá? Às vezes fica ali 3, 4, 5 anos no mercado, mas o mercado engole porque automaticamente te cobra, né? E é muito fácil de você crescer rápido, mas também é muito fácil de você
queimar rápido, né? Vamos falar assim, entre aspas. Então, se você não tem qualidade, você não consegue se sustentar. Vamos longe, né? Eu tenho 10 a 12, vai para 11 anos agora de formado, né? Uhum. Então, ou seja, 11 para 12 anos de formado, caminhando aí para os 12 anos de formado, eu, durante 9 anos, vivenciei minha carreira através de indicações, por conta da nossa qualidade de trabalho, de entrega, de opção. Então, ou seja, eu nunca vivenciei um marketing. Só que com essa mudança da odontologia, com essa vivência, com o mercado, principalmente no Centro-Oeste e Goiânia, que é muito concorrido e tem muita gente boa e automaticamente também tem muita gente ruim, é onde você se destaca, né? Aí, então, a gente começou várias. Durante esse período, só para você ter ideia que a clínica hoje, a principal nossa clínica, a gente teve outros consultórios e tal, mas a principal clínica hoje, que é a nossa clínica, que é o Instituto Doutora de Reis, ele veio através de 4 reformas, né? Até chegar na terceira reforma, onde eu fiz uma ampliação. E hoje a gente já está fazendo uma nova mudança agora da fachada, adequações para realmente atender e receber esse público. Então, a gente precisa de automaticamente estar dedicando. E hoje a gente considera, não existe nenhuma clínica a nível Brasil com tanta modernidade em termos de equipamento, estrutura, igual a nossa. Mas por quê? Porque automaticamente eu tenho que receber esse público. Sim, eu tenho que estar ali, eu tenho que disponibilizar um resultado. Então, por isso que hoje a gente procura muito técnica, qualidade no trabalho, associada à tecnologia. Essa coisa é importantíssima, assim, né? Porque vem aquela clínica modernona e tal, aquela com um ambiente diferente, mas a figura do profissional, ela permanece sendo a coisa mais importante, né? Como é que você quebra esse... Eu te falo por mim. Eu tenho um negócio com agulha, eu me dá uma agonia, o dentista e tal. Como é que você quebra esse gelo com o paciente, assim, que é resistente ao tratamento? Cara, Johnny, até é engraçado você falar, né? Porque a gente vivencia isso todos os dias, né? Principalmente os pacientes que são atendidos do Dr. Adi, da equipe do Dr. Adi. A gente vivencia muito isso, porque a pessoa chega lá, às vezes não consegue sentar na cadeira. No momento que foi iniciar o procedimento, automaticamente o cara sentou na cadeira e falou assim, não consigo ser atendido. Aí a gente tem que ter jogo de cintura, ir conversando, talvez usar alguns gatilhos que consiga alavancar isso, que é um novo processo que a gente está implementando agora, que é fazer sobre oxidação, a sedação consciente, que é com óxido nitroso. Então, ou seja, o paciente ele já vai dar uma adormecida, já vai começar a ficar um pouco ali relaxado através desse aspecto. Bom, e a gente consegue já ir conduzindo de uma forma, que a gente está implementando isso agora, para ele se sentir mais relaxado no momento que você for iniciar o procedimento. E isso é uma das opções, mas existe como fazer através de medicações, entendeu? Que você consegue controlar, através de um psicólogo para poder conduzir esse atendimento de uma forma mais cautelosa e segura, porque é bom o paciente estar consciente, porque ele está vivenciando também um resultado, ele está vendo como que realmente o que está sendo feito. Porque o que eu gosto muito, Johnny? Eu gosto realmente que o paciente sinta a segurança do tratamento, né? Do que está sendo feito. Explico, mostro, fotografo, filmo, então aquilo ali a gente está sendo conduzido de uma forma a apresentar para ele as qualidades e o resultado que a gente está sendo entregue. Eu brinquei também na abertura desse episódio sobre o relacionamento duradouro. Falando quem já usou aparelho, fala, não, isso aqui são 12 meses, você vai usar e tá a pessoa dos 13 até os 33 usando o aparelho e tá tudo certo. Mas o mundo, as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem ir lá e querem resolver muito rápido. E muitas vezes, até quando a pessoa vai procurar a parte estética, eu imagino que tem que dar uma freada, falar, não, calma aí. Antes de botar essa lente aqui, tem que resolver uma outra coisa que está mais séria, assim. Não tem atrapalhado o fato, assim, a questão da saúde bucal, essa parte da estética, das pessoas quererem só botar uma capa ali, não tem atrapalhado essa outra parte, que é a parte mais importante de outros tratamentos? Sim, é a parte mais importante, Johnny, porque a gente não pode focar na estética. A estética é uma consequência e é um ponto muito polêmico, né? Porque se eu for entrar a fundo aqui, a gente vai levar horas aqui de conversa e de bate-papo, porque realmente é um ponto muito polêmico, porque as pessoas, devido a, vamos falar assim abertamente, a prostituição odontológica, ela gerou hoje muitos profissionais que não estão preparados com o mercado. Foi, no entanto, essa diferença que eu comecei a entrar no ramo que eu te falei, que é uma nova pegada, que é a parte da empresa em relação
ao Instituto. Por quê? A gente depara com a situação de vários profissionais não estão preparados para fazer o trabalho e querem fazer de qualquer jeito pensando só no retorno financeiro. E às vezes não é por aí. A gente precisa de realmente tratar a saúde do paciente primeiramente, consequentemente a estética vai vir para complementar esse trabalho. Então, ou seja, lógico, é uma coisa que trabalha, é algo que trabalha função e estética, porque também a estética ela é relacionada e está muito ligada à função. Por exemplo, um paciente que tem bruxismo e tem uma falta de guia funcional. A estética, às vezes, você complementar uma ponta de um dente, às vezes restabelecer uma guia funcional. Bruxismo é o que fica... rangendo os dentes, né? Então, às vezes, você trabalhar uma estética delicada, pontual, trabalhando, às vezes, uma guia funcional, uma placa de proteção, relaxante, algo do tipo que possa prevenir, isso é interessante, faz parte de um trabalho funcional. Então, ou seja, a estética está muito ligada a essa função. Só que a estética não voltada primeiro ao tratar o fator etiológico, que é a causa. Se eu não tratar a causa, se eu não deixar a saúde bucal preparada, não tem como eu fazer uma boa estética. Você falou o negócio da prostituição no mercado, eu vou te falar, tem uns trem fake. Tem, cara, tem. É por isso que eu falo. É muito polêmico a gente entrar chicletinho, os mentex na boca. Exatamente, cara. tem uns cara, dente tem, índio com tem, branco, mais cara. branco que o branco do Não. Vênus. Nossa. E nem só no branco, né, do máscara, né, que a gente brinca. Não só o branco ali do máscara, mas, cara, por trás disso é muito pior, entendeu? Porque as pessoas têm que se conscientizar mesmo, de verdade, que a saúde está por baixo disso. Doutor, eu tenho uma dúvida, tenho, na verdade, duas dúvidas sobre essa parte estética. Eu queria que o senhor comentasse rapidamente, assim, para a gente só tirar essa dúvida, que é sobre procedimentos estéticos realizados por dentista que não estão necessariamente ligados à saúde bucal. Vou falar aqui, por exemplo, de botox, que eu vejo... o pessoal fazendo, aí tem dentista que faz bichectomia, que é o negócio de tirar a bochecha. E é tudo certo, tá normal? Tá dentro da odontologia isso aí? Como é que é? Teve algumas mudanças, Joninho, acho que em 2000, eu tinha uma vaga lembrança aqui, acho que em 2010, 2019, 2020, mais ou menos, 2018, teve uma mudança na legislação em relação à execução. Porque o dentista, quando ele faz a odontologia, ele é apto a fazer qualquer procedimento intraoral. Né? Ou seja, tudo que for voltado para dentro da boca, ele tem o direito de fazer. Lógico, todo mundo sabe, desde que você seja preparado e esteja pronto para fazer. E você entra dentro das especialidades separadas do tratamento bucal. E aí, durante essa mudança do CFO, conseguiu fazer algumas liberações. Por exemplo, a parte de botox, a parte de harmonização, alguns procedimentos tipo bichectomia, igual você citou. Isso aí tudo de papada. Aí entra numa discussão muito assim minuciosa, porque tem alguns procedimentos que, é igual eu falo, na prostituição do mercado vem trazendo, que é muito invasivo e não tem a permissão para poder fazer. Por exemplo, algumas cirurgias de nariz que a gente acompanha, as pessoas têm feito. Sério? Dentista tem feito e é proibido, entendeu? Algum procedimento. Às vezes uma harmonização, preenchimento, às vezes um trabalho estético, igual nós oferecemos dentro da clínica, é permitido. Agora, alguns procedimentos muito invasivos, cirúrgicos, não é permitido. A parte do... Muito obrigado por esclarecer. A parte da lente que a gente estava brincando... Me dá um negócio, porque eu vejo que, às vezes, para colocar... Posso chamar? É lente de contato mesmo que chama? Faceta? Como é que lente chama? de contato foi um nome popular para dizer que é fina, comparado à lente ocular, né? Entendi. Então, ou seja, foi um nome desenvolvido, mas o nome correto que é em inglês, né, é porcelana e veneer. Então, ou seja, você tem um procedimento executado ali que chama o nome brasileiro faceta de porcelana. Essa é o correto, né? Mas, por exemplo, lente de contato é uma capa que veste a frente do dente ali, né? Vamos dizer assim. É o case que você bota no seu dente ali. Deixa eu perguntar. Essa coisa da estética, não, estou fazendo, obviamente, para ficar melhor a estética e tal do dente. Mas aí eu vejo que às vezes dá uma desgastada no dente. Quer dizer, então primeiro piora para depois melhorar. Cara, como é que é isso aí? Não é ruim? Não estraga o dente? E depois, lá na frente, se eu quiser não usar mais lente, o meu dente vai estar igual de vampirinho? Como é que é isso? Cara, é uma discussão também que
que a gente volta a bater na tecla, né? A sua indicação, a sua qualidade, o seu profissionalismo é o que vai determinar isso. Por quê, Johnny? A gente não faz um desgaste aleatório para cada paciente. Ou seja, o paciente chegou lá, aquele desgaste ali, ele vai ser uma forma de padrão para todo mundo. Não. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um dente que às vezes está um pouquinho mais para frente e o outro está mais para trás, eu preciso equalizar o posicionamento desse elemento. Então, automaticamente, aquele que está mais para frente, eu tenho que chegar um pouquinho mais para trás. Como que eu faço isso? Eu vou ter que desgastar um pouco. Então, eu chego esse desgaste e consigo colocar na posição. Isso é um paciente que tem os dentes fora da posição ou um apinhamento dentário. Agora, de como que é feito esse desgaste de forma geral? Eu vou ficar com o meu dente vampirinho e tal? Não. Os dentes, o desgaste, a gente consegue fazer hoje cerâmicas até com 0,2 milímetros de espessura, ou seja, uma folha de papel. Então, a gente consegue fazer um trabalho de cerâmica com 0,2 milímetros. Que tanto que vai determinar esse desgaste? Vou dar um exemplo, muito que eu falo isso abertamente para os pacientes. Eu tenho essa mesa que é plana e eu tenho que colocar esse celular aqui em cima dela. Se eu coloco esse celular, eu vou criar o quê? Degrau. Se eu tenho um degrau dentro da boca, o que vai acumular? Sujeira. Então, automaticamente, nós vamos ter mais acúmulo de placa, mais evidenciação de placa, e isso gera um processo inflamatório. Então, como que determina isso? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu preciso fazer uma adequação para a gente equalizar o mesmo procedimento na mesma altura, no mesmo plano. Então, precisa de fazer uma adequação. Os casos que fala que tem realmente, não há, eu faço um trabalho sem desgaste. Não existe, está fazendo errado. A não ser que a gente também tem um ponto, isso tudo depende. Eu tenho que fazer um fragmento cerâmico, eu tenho que fazer um acréscimo cerâmico, eu tenho que aumentar uma pontinha de dente ali que não vai em cima do término. O término é o quê? É próximo à gengiva. Então, automaticamente, ali próximo à gengiva, eu não vou ter degrau. Então, se eu tenho, às vezes, um acréscimo pontual e consigo morrer em zero, como, por exemplo, um fragmento cerâmico que é um acréscimo de pontas dentárias, aí sim a gente consegue fazer esse acréscimo sem desgaste. Quanto tempo que demora, assim, até eu precisar dar uma manutenção, trocar essas facetas? Cara, hoje existe algumas maneiras de fazer a cimentação, né? E aí eu volto de novo na questão da técnica. A técnica é importantíssima para determinar a durabilidade desse trabalho. Por exemplo, eu tenho um caso cimentado 10 anos atrás e venho acompanhando esse paciente. 10 anos atrás eu cimentava com cimento. Cimento ele é químico. Químico degrada, que está dentro da boca, com o tempo ele vai gerar uma degradação, porque tem monômero. Monômero é a união desse cimento que faz a colagem, vamos falar assim de uma forma, que é o produto que tem dentro desse cimento. Então, com o passar dos anos, esse cimento ele vai sofrer degradação, e essa degradação pode gerar um risco, se o paciente não tiver um cuidado de higiene, de infiltração. Então, ou seja, como que você faz isso? Acompanhando. De 4 ou 5 anos para cá, nós mudamos a técnica de cimentação. Eu fui buscar conhecimento e ir atrás, até a gente conseguir implementar dentro do nosso trabalho uma técnica que a gente faz o aquecimento da resina, ela amolece um pouquinho dentro de um recipiente onde a gente aquece ela a 69 graus, e aí a gente faz a união e a cimentação com a resina aquecida, que é chamada a técnica de RTM. Então, ou seja, uma restauração, que vamos falar de forma popular, uma obturação. A obturação é feita com resina. Hoje a gente cimenta nossas facetas com resina. Entendi. Então, a linha de cimentação inteira é um restauro. É como se fosse uma obturação ligando a faceta ao elemento dentário. A adesão aumenta, o risco de infiltração diminui, a técnica de durabilidade ela se estende, como se o paciente tivesse obturação com 14 anos de idade, com 12 anos de idade, que é a mesma coisa. Então, a gente vai ter um processo de longevidade muito maior. Então, isso é o que determina, são as técnicas de execução. Como que é feito isso? Nada cola molhado, né? Então, eu brinco com o meu paciente que se eu tentar colar com Super Bond meus dedos e eles estiverem molhados, não vai colar, né? Ele vai gerar um processo ali, vai gerar um problema rápido e isso vai gerar uma infiltração e descolamento. Toda essa técnica ela tem que ser aplicada com isolamento absoluto. Então, hoje, todo o protocolo nosso de cimentação, de restauração, é feito com cimentação, com isolamento absoluto e RTM. Para fechar essas dúvidas das facetas, é possível, por exemplo, um paciente, ele chega, ele tem tá com o dente torto, tem um sorriso meu, tem um negócio, tem um para lá, um para cá, um negócio... É possível, porque assim, o primeiro tratamento que eu imagino é partir para a ortodontia, é usar um aparelho, ali é mais de ano e tal, mexendo aquele negócio todo.
É possível, a partir da aplicação de facetas, consertar aquilo ali, dar uma disfarçada ali? Não. Sim, por exemplo, se eu tiver um paciente classe 2 ou classe 3. Classe 3, o paciente é vestibularizado a parte mandíbula. Classe 2, o paciente é vestibularizado classe maxila. Se eu tenho uma discrepância muito grande em termos funcionais, a faceta não vai conseguir fazer essa transformação. Agora, se eu tenho uma discrepância simples e a gente vai conseguir fazer um alinhamento para a engrenagem dessa mordida e conseguir chegar no objetivo de função, a gente consegue corrigir, sim, com um trabalho funcional e estético. Aí a gente consegue engrenar. Vou dar um exemplo, eu atendo hoje em média de 4, 5, 6 pacientes de fora do Brasil, todo mês dentro da minha clínica. E os pacientes que moram fora não têm condições de estar vindo todo mês. Eu falo condições não financeiras, condições de estar aqui todo mês fazendo uma manutenção ortodôntica. Às vezes a gente consegue implementar o Invisalign, que é um aparelho ortodôntico de moldeira que a gente consegue trabalhar um pouco essa distância e estender essas manutenções a cada 3, 4 meses. Entendi. Por exemplo, mas eu preciso de fazer uma colocação de um alinhamento ortodôntico. Preciso, mas eu deixo muito bem claro para o paciente. A sua indicação principal é a ortodontia. A segunda opção mais radical é a parte funcional estética. Então, se você permitir, nós trabalhamos a ortodontia. Mas, Adi, não consigo estar aqui presente esse prazo. Minha vinda aqui é a cada 2 anos, 3 anos, 1 ano. Então, a gente parte por um fator um pouco mais radical, porém, dentro de uma consciência que vai conseguir um bom resultado, trabalhando o que você comentou, o alinhamento funcional estético. Aí a gente engrena a mordida, faz adequações, adaptação e consegue proteger essa mordida alterada e mudada e essa nova mordida com uma placa para proteger e contenções, onde não vai sofrer movimentações e vai estabilizar. Então, eu tenho acompanhado os casos que a gente fez dessa forma funcional estética, trabalhando essa de uma maneira um pouco mais radical, teoricamente, entre aspas, e o resultado está sendo fantástico, porque o paciente ele consegue manter, ele está consciente da situação e ele fica muito encantado, né? Porque o resultado estético não se fala, né? Imediato. Né? Justamente. Você falou né, que o paciente não tem condição financeira e tudo, esse negócio ficou, porque assim, tem que ter condição financeira, hein, doutor? Porque é caro, né? É caro. Entrando, assim, dentro desse assunto, Johnny, a gente hoje tem 3 perfis de atendimento hoje que a gente oferece dentro da clínica. Nós somos escola, que é o Instituto Doutora Adi Reis, onde atende o paciente modelo e a gente automaticamente faz o treinamento dos dentistas. A gente tem a parte da equipe Doutora Adi, que é treinada, usada, utilizada a técnica Doutora Adi, onde a gente implementa esse trabalho e faz o treinamento diário desses profissionais e são especialistas no assunto. E tem o Doutora Adi. Então, ou seja, quer trabalhar como? O que a gente muda em diferença? Não é só porque a mão do Doutora Adi é mais cara, não é isso. É porque hoje eu utilizo técnicas e tipos de cerâmica diferentes do que a gente oferece, às vezes, no mercado. Por exemplo, dentro de Goiânia, pode contar, acredito que não tem nenhum profissional que trabalhe com cerâmicas feldspáticas. Cerâmicas feldspáticas são um trabalho personalizado para quem busca uma biocompatibilidade, uma adaptação, um trabalho mais estético, uma cerâmica onde a gente vai conseguir... É mais natural. Natural, justamente. Tá. Então, por quê? E a gente está falando da mesma qualidade friccional de um dente, ou seja, um dente hoje natural tem 78 a 82 megapascal de resistência. Uma cerâmica feldspática varia em média de 90 a 110 megapascal de resistência. Então a gente está equalizando. Doutor. O que é megapascal? Vamos lá, é força. Por exemplo, o nosso dente tem em média de 100. Dá para morder um torrês tranquilo ali com esse tipo e a gente está falando de uma forma mais popular, né? Vamos lá. De uma forma mais popular, a cerâmica feldspática ela é mais biocompatível e biotolerável com o nosso organismo em relação ao nosso próprio força de carga do nosso elemento dentário. Entendeu? Então, ou seja, agora, Adi, eu quero trabalhar uma cerâmica mais popular, que é a que todo mundo faz. Mas não quero, né? Porque quero. Sabendo que tem a boa, melhor, ninguém vai justamente na mediana, não. Por isso que hoje a gente tem esses diferenciais. Agora é lindo, né? Porque o senhor está falando aí que tecnologia, Mega Pascoal, aquela porra, negócio. Por que raios a gente não conseguiu tirar ainda o diabo do barulho daquele motorzinho? Cara, por que não tem laser? Tem laser pra tudo. Por que não é uma luzinha só? E, na verdade, tem, Johnny. E nós temos dentro da clínica. Na verdade, é porque, por exemplo, o laser, ele faz
perfurações através da aplicação do laser e ele consegue criar uma cavidade. Ele consegue, por exemplo, fazer um procedimento, falar abertamente, um buraco, né? E ele consegue proteger, remove faceta, faz uma laser terapia, faz uma gengivoplastia, enfim, vários procedimentos. Falando no que você comentou em relação ao motorzinho, e conseguimos fazer realmente. Parte do trauma de qualquer criança, qualquer pessoa. É o barulho. É o barulho. É o barulho. Parece que está... Justamente. E aí, devido a essa questão do laser, pode ser utilizado, por exemplo, fazer uma obturação, uma restauração, um restauro, uma cárie, tratar uma cárie. O laser se encaixa muito bem, se adapta muito bem, porque ele foge daquele barulhinho do motor. Agora, por exemplo, eu quero fazer um preparo de uma faceta. Não tem como fazer com laser. Entendi. Porque eu preciso fazer uma adaptação e um término. O término é o quê? Um preparo onde vai adaptar a faceta para conseguir unir. Como que eu controlo isso com o laser? O laser ele faz pontos de luz onde ele consegue ir degradando ou desgastando a região. Então, com a broca, vamos falar assim de uma forma mais popular... Que é um nome ótimo, um negócio que vai entrar na sua boca, né? Então, com a broca e com o motorzinho, é onde a gente vai conseguir fazer o término. Essa que é a questão, porque eu preciso de uma rotação. Entendi. E a rotação é o motor. Aí, só finalizando, onde a gente entra para poder mudar essa questão, diminuir, aí entra para os motores que são multiplicadores, motores mais avançados, que a gente diminui o quê? O ruído. Certo, doutor. Eu queria sair um pouco da parte de estética e voltar para o básico agora, da saúde bucal. Qual que é o maior inimigo da saúde bucal, dos dentes? Continua sendo açúcar? Já foi açúcar? Porque eu tenho a impressão de que quando a gente pensa em cárie, a primeira coisa que vem à cabeça é doce, é ficar comendo esses negócios. Ou tem alguma outra coisa que atrapalha, não? Olha, eu assim, atualizando e acompanhando o processo do mercado hoje e dos estudos, inclusive tá saindo um livro agora de um professor que é muito conhecido entre a gente, que é o Paulo Vinícius Soares. Ele está lançando um livro agora que é Corpo Saudável e Boca Doente. O que quer dizer isso? Hoje, a alimentação, o cuidado às vezes, com a saúde corporal, a técnica que está implementando, o que está fazendo, as dietas, vamos falar assim de forma geral, está vindo um pouco preocupante para a gente. Tá? Então, não é mais açúcar, não é às vezes aquilo. Não estou querendo dizer que açúcar não seja um inimigo, claro, né? Mas a gente já está começando a ver com outros olhos, outros defeitos, outros problemas. Porque, por exemplo, um paciente hoje ansioso e ele tem um pH ácido bucal muito elevado, que às vezes um paciente tem refluxo, né? Ou às vezes um paciente tem um pH ácido bucal. O acúmulo de placa de tártaro ali, vamos falar de uma forma geral, bucal, ele tem aumentado muito. Eu acompanho isso com meus pacientes. A gente acompanha um paciente que é às vezes corrido, estressando. Tártaro, ele vem da onde? Outro dia eu vi um vídeo muito nojento, com perdão da palavra, sim. Aliás... tem umas coisas aí que a galera posta, assim, de tratamento, que ninguém quer ver aquilo, não, gente. Daqui a pouco nós vamos entrar um pouquinho no marketing, né? A gente vai conversar. Eu entro no perfil do dentista, eu quero ver sorrisos bonitos, eu já quero ver o resultado. Aquele dente preto, velho, podre lá, não quero ver aquilo. Justamente. Tá. E o que é o tártaro, o que forma aquela plaquinha aqui? A plaquinha é a sujeira, né? Vamos falar assim de forma geral, é a sujeira, né? E ela vai acumulando e vai endurecendo e vai criando o tártaro. O tártaro é porque já aquela sujeira que foi ficando endurecida, falando de forma mais popular, né? Foi ficando endurecida, ela grudou no elemento dentário e endureceu. E, ou seja, para você conseguir remover, só no profissional, porque chega um momento que quando ela está com placa, que às vezes o paciente está com problema de gengivite, por exemplo, se ele fizer uma boa higiene, ele consegue controlar. Mas quando ele está com uma periodontite, que já é uma doença já mais avançada, aí ele não consegue, tem que ir no Vamos falar da limpeza, porque quando a gente é criança na escola, aí vão lá ensinar a gente escovar os dentes. Eu queria ter trazido uma escova de dente aqui para usar o Olavo, mas vamos lá. O Olavo vai me ajudar a exemplificar. Falam não, que você pega a escova, você tem que escovar. Quantas pessoas você conhece na sua vida
contando com você que escova os dentes desse jeito assim. Vem de cima pra baixo, daqui a gente vai de baixo pra cima. Não tem como. Como é que otimiza essa limpeza, mas de um jeito prático assim? Cara, existem algumas técnicas de escovação, que é de posicionamento da escova, né? E com essa técnica de escovação, você implementa a que você achar que fica mais confortável, lógico, dentro de uma indicação. Hoje a gente oferece e mostra para o paciente umas 3 técnicas, por exemplo, de escovação. Circular, paralela e de cima para baixo. Aí depende da indicação, claro. Mas a gente implementa e qual ficar mais confortável e em forma de destreza para o paciente, ele pode ser aplicado. Mas a escovação sem o fio dental, ela está falha. Então, ou seja, o fio dental ele acaba sendo, às vezes, não estou falando às vezes, mais importante até do que eu falo. Porque, por exemplo... E não é só passar por cima ali não também. É só. Tem o movimento, lá no fundo, entrar dentro do suco gengival, fazer um movimento paralelo. Que acha o cara que é só tirar o fiapinho que fiapinho ficou ali, acabou, não é? Não. Porque dentro da gengiva, que se chama suco gengival, ele tem sujeira acumulada ali. Então, ali você precisa passar o passa-fio no movimento correto, abraçando o dente, porque o dente ele tem um posicionamento. Se você não limpa um lado e o outro, automaticamente não vai conseguir. Tem uma... Passou aí. Isso é espírito? Não, passou porque eu senti 2 vezes já aqui o negócio, Isso. aí eu olho ali os meninos... Não, passou uma... Passou. Graças a Deus. Menos mal. Ô, doutor, eu estou falando da escovação aí, do fio dental e tudo, tem muita... Eu falo, eu sou meio ansioso, agitado e tal, eu escovo os dentes meio com ódio, assim, rápido, com força. Isso atrapalha muito também, né? Atrapalha, Johnny, pelo fator seguinte, a escova, por exemplo, dura, um caso, por exemplo, que o paciente executa e tende a colocar uma força muito excessiva, existe técnicas de escovação para ajudar. Por exemplo, se você fizer um movimento circular, você diminui a pressão. Outro exemplo, você pode trocar a escova. Por escova que existe um amortecedor, ou às vezes uma escova mais macia. Então, você consegue controlar essa força. Porque tem paciente que tem um desgaste generalizado na boca, com os dentes em posição, com os dentes 100% estabilizados, mas está com um desgaste, que a gente chama de facetas de desgaste na região vestibular. São lesões não cariosas. E essas lesões são, às vezes, voltadas por uma abrasão, que é uma força de escovação. Entendeu? Enxaguante bucal é mais para dar um gostinho bom ali ou funciona mesmo? Cara, ele só se ele tiver indicação, por exemplo, clorexidina. A clorexidina ela é indicada para tratamentos, às vezes, pós-cirúrgicos, que ajuda ali a tirar um pouco do fator de contaminação, às vezes trabalhar uma aceleração de uma cicatrização. Então, a gente poderia indicar. Porém, não é o de uso diário, porque a clorexidina ela já mancha os dentes. Então, existem alguns enxaguantes bucais que ajudam no tratamento. Mas faz diferença diário? Não faz. É para dar um gostinho e tal, porque não tem o poder de fazer uma limpeza que necessita. Olha só, então às vezes o cara usa aquele Listerine, né? Aí como dói, ele fala, aí, agora sim, limpou mesmo. Né? E não é, né? Não é. Ajuda para fazer o quê? Tirar uma contaminação da boca, né? Por exemplo, e ajuda no mau hálito. Porque vamos falar do bafo aqui, sim, doutor. Vamos porque lá. É um assunto sério. O mau hálito ele pode estar associado a uma série de problemas. Sim. E eu acho que uma delas é a higienização. Né? Como é que evita o mau hálito? Porque eu acho que é o terror de qualquer pessoa você sentir que você tá com um mau cheiro ali na boca. O mau cheiro, cara, o mau hálito, ele parte muito para tecidos moles. Vamos falar assim de uma forma mais simples. A língua, tá? Porque às vezes preocupa só na escovação dentária, mas às vezes não preocupa na escovação lingual, né? Que é onde acumulamos placa, enfim, sujeiras. E no tecido periodontal, que é na gengiva. Então, o fator gengival ali, ele é importantíssimo ter uma saúde para poder conseguir manter um bom hálito. Então, ou seja, o fio dental é essencial e também a escovação lingual. Faço todas as higienes corretas, tenho um controle absoluto disso, vou periodicamente a cada 3 meses no dentista, tenho totalmente ali, ainda assim tem um mau hálito. Aí já está voltado para um outro fator. Aí é saúde, aí pode ser estomacal, pode ser garganta, enfim. Aí já é uma outra área que a gente faz um acompanhamento até ali com o paciente e se permanece, a gente tem a equipe de indicações para conseguir acompanhar e comunicar muito bem com a gente. Não tem nenhum paliativo, né? Aquele Trident canela que você... Vai piorar, né? Piora a situação. Porque mistura os dois.
mistura os dois, aí vem açúcar junto com as bactérias, aí vira um caos, né? Então, não é isso. Isso aí pode ser, às vezes, momentâneo, né? Se você estiver numa reunião, alguma coisa, você precisa de amenizar uma situação de imediata, né? Mais seguro, tudo bem, mas às vezes fica acabando, passa por um período ali, fica pior. Eu entendo. Como é que a gente... O pessoal que tem filho aí, que tem criança pequena, a partir de quando é que tem que levar os meninos no dentista? Quando é que começa o acompanhamento? Cara, eu brinco com os pais, né? Que falam assim, é a partir de ontem, né? Desde quando você já tem mucosa, ou seja, que você já consegue alimentar e você já está tendo esse cuidado, você precisa se conscientizar. Às vezes a criança, o bebê, não tem dente, mas ele tem mucosa, ele tem gengiva, orienta se passar uma gase, fazer uma limpeza, ter um cuidado, conseguir fazer um hábito que elas já comece a conscientizar e se adaptar nessas mudanças. Por que tem gente que é abençoado, que nasce com os dentes de quem usou aparelho 8 anos, sabe? Perfeito. O que isso é? O que determina isso? É o DNA mesmo? É uma coisa que... Cara, é o DNA e genética, né? Existe assim uma... Você puxa do seu pai e o seu pai puxou do pai dele. Do pai dele e vem. Porque tem gente que realmente chega assim, pô, tá tudo na posição, os dentes lindos, impecáveis, são mais resistentes. Uma tem o perfil realmente dentário, né? Tem dente que é mais resistente do que o outro. E o outro da questão saúde geral do paciente quando jovem, quando criança. Às vezes medicamentos, às vezes alimentações. Antibiótico às vezes não é bom, né? A medicação, na verdade, não é que não é bom. O antibiótico, ele fragiliza se o paciente não tiver uma conscientização de higiene. Entendi. Porque, por exemplo, eu tenho um filho, 2 anos. A gente dá uma medicação, dá algum antibiótico, dá um leite. Mas aí o que acontece? Se você não faz uma higiene pós essa alimentação, pós esse remédio, automaticamente realmente vai sentir um processo amanhã ou depois. Porque é como se fosse uma química impregnada nesse dente e que precisa ser removida. E a mesma coisa, o hábito de você mamar durante a noite e ficar a noite inteira sem escovação. Entendeu? Então, ou seja, precisa já de cuidar realmente desde a infância. Principalmente quem sofreu esse processo de mais medicamentos, de mais controlar o estado de saúde geral do paciente. Entendi. Tem uma coisa muito... A gente estava falando do marketing, né, dos dentistas, e tem uma coisa que eu gosto muito 9 a cada 10 dentistas recomendam não sei o quê, não sei o quê. Quem são os 10 dentistas, doutor? Porque, assim, tem todos os cremes dentais tem um negócio. Tem especialistas concordam que não sei o quê. Quem são os especialistas? Qual que é a pesquisa? O que envolve isso? E aí eu queria, por questões técnicas, falar quais são os melhores produtos que tem. Vamos fazer essa propaganda aqui para até ajudar as pessoas a se cuidarem melhor, vai? Por exemplo, hoje eu não tenho uma empresa que como referência. Cada uma tem sua particularidade, né? Por exemplo, Oral-B, Colgate, Edelweiss, tem outras empresas, Bitufo. Existe a sua particularidade. Por exemplo, dentro da clínica eu tenho todos os produtos específicos do que eu tenho como indicativo, que eu indico para os meus pacientes. Até a Johnson & Johnson, com o fio dental, por exemplo, vou citar que para mim é o melhor fio dental que tem, aquele Johnson & Johnson da caixinha verde, porque ele tem uma cera, consegue higienizar e limpar melhor eu adoro, o dente. Mas não entra no meu dente, só entra o Oral-B o fininho, o Sanifil, fininho, que é a fitinha. Mas aí você tem a opção do Johnson & Johnson, que também tem ele mais fino, né? Então você consegue fazer uma higiene. Por que eu indico ele? Porque ele tem essa cera que ajuda a fazer uma limpeza mais completa, né? E lógico, Johnny, assim, não vamos desmerecer jamais as empresas, porque tem as suas indicações, mas a limpeza, ela é mecânica. Então, ou seja, eu tenho que ter uma escova macia, eu tenho que ter umas cerdas retas, eu tenho que ter as cerdas finas que conseguem fazer uma limpeza mecânica. Lógico, as empresas nos ajudam, por exemplo, na sensibilidade, num fator ali de indicação gengivite, às vezes num processo para acelerar um tratamento, mas a limpeza e o procedimento ele é mecânico. Entendi. Eu fico assim, ó, que a gente vai no supermercado, na farmácia, e tem a mesma marca, Total não sei o quê, Luminous não sei o quê, então você fala, cara, mas não é possível, tem
tanta diferença de um para o outro? Será que se eu juntar todos, então eu vou vou ficar melhor, né? Então, por essas diferenças... Vou escovar o de proteger, daqui a pouco eu vou escovar o de ficar branco e pronto. Como é que é isso? Então, existe, por exemplo, o tratamento, né? Vamos dar um exemplo, numa Total 12, ou às vezes numa Pro Alívio. Pro Alívio é uma sensibilidade. Esse ajuda mesmo. Então, ou seja, isso ajuda. Você passa antes, faz uma massagem com o dedo mesmo, deixa um minutinho ali, depois você pode fazer a escovação, e aí você consegue fazer o quê? O tampão obliterar os túbulos dentinários, por conta de arginina, cálcio, enfim, os procedimentos e as composições que tem dentro do creme dental. Só que um creme dental, por exemplo, da Colgate, também tem essa opção na Oral-B, tem a opção na Sensodyne, então você tem essas alternativas. Aí qual produto vai ser melhor? Produto que for mais indicado para o paciente e que ele tiver um resultado. Agora, lógico, a gente tem nossas preferências, né? Aí a gente vai de gosto. Tem uns que são ruins demais. Tem uns que são horríveis, né? Deus, tem hora que eu ganho lá, a gente chega para usar, não dou conta de usar, falo assim, não quero esse não. Doutoradinho, eu queria fazer uma pergunta até meu pessoal, que eu estou enfrentando essa situação na minha vida. Todo mundo tem que tirar o siso? Cara, foi um... Que medo desse trem, cara. Quando eu imagino que eu tenho que tirar os 4, sim, já tá pago, já tá tudo certo. Mas me dá uma agonia de pensar que vai cortar e assim, não tá me incomodando. Deixa o bichinho aí, gente. Eu vou mexer pra quê? Cara, isso foi até uma discussão nossa da equipe agora recente. Um paciente chegou e precisava ter a indicação de tirar ou não tirar. E aí a gente gerou uma reunião com a equipe para mostrar a indicação. Vamos saber a indicação realmente de fazer esse processo. Quais são as indicações? Indicações a gente tem que avaliar espaço bucal, né? Saber se tem dente apinhado, se tem dente torto, se tem espaço, se ele nasceu ou se ele não nasceu, se ele está incluso é que está dentro do osso ou ele está semi-incluso. Então a gente tem que analisar um contexto geral, espaço bucal, ângulo da mandíbula, função, apinhamento, se o paciente tem diastema ou não. Vou dar um exemplo. Chega um paciente que está com os 4 sisos na boca e ele ainda tem diastema é espaço aqui na frente. É um paciente que ele é funcional estabilizado. Entendi. Então, ou seja, tem espaço sobrando na boca. Para que eu vou tirar o siso? Entendeu? Ele consegue higienizar, está na posição, não tem dificuldade. Agora, quando que a gente normalmente indica? Está no ângulo da mandíbula, o paciente não consegue fazer o uso do fio dental, não consegue limpar, está mudando de posicionamento os outros dentes. Não é que o siso tem força de mudar a posição dos outros dentes, não é. Eu comparo muito, a gente está numa festa, né? Se eu estou numa festa ali no meio de um tumulto, eu estou meio que espremido. O que os dentes vai fazer? Ele vai tentar girar até se acomodar, entendeu? Então vai ficar mais à vontade girando. Por quê? Porque vai ocupar menos espaço. Então o siso ele tem suas indicações, mas não é generalizar, todo mundo tem que tirar. Mas qual que é um percentual? Vamos chutar aqui, em média de 80%, 90% da população tem que remover os sisos. Vou falar um negócio aqui, que eu acho que é até uma pergunta recorrente aí de pessoas que não são da área da odontologia, para quem trabalha como dentista e tudo. Não vai dando um nojinho assim, um negócio... você de repente, conhece alguém que você vai beijar a pessoa sabendo todas as possibilidades que podem estar ali dentro daquela boquinha. Não dá Você não fica pensando muito nessas coisas, não? Johnny, fica, viu? Fica. Eu acho que depois que a gente se tornou, eu brinco com minha esposa, falo assim, nossa, amor, agora sim, eu tenho segurança do que eu tô fazendo, né? Eu tenho segurança, porque hoje eu tô com você há 8 anos e tô tranquilo, né? Porque eu conheço realmente. Mas quando você tá no mercado, né? Acaba de sair de às vezes, uma faculdade, coisa, cara, começa a passar um filme, né? Você fica imaginando e você não... Quem vê cara não vê coração, viu? Exatamente. Então, assim, não dá pra você saber realmente. E você realmente fica... meio que pensando ali, fica no meio da balança. Eu imagino que deve ter uns casos chocantes, assim, mesmo para quem tá na área, igual há décadas, né? Mais de 10 anos, igual
o doutor Adi está trabalhando assim, que o paciente chega, deve dar uma baqueada. Você fala, rapaz, o trem que tá complicado. O que determina muito, cara? Às vezes, assim, até o nicho de público de mercado, né? Que você hoje atende, você trabalha, e isso vai meio que diferenciando um pouquinho, né? Não que a gente só atende pessoas que têm condições, não é isso, não, mas né? também, né, mas, doutor? Assim, porque isso vai... o tipo de tratamento é mais caro, e tá tudo certo. Tem profissional para todos os nichos. Mas quando a gente já começa a alavancar as pessoas mais esclarecidas, né? Que se entendem mais, vamos dizer assim, tem mais acesso, vamos falar assim, na saúde bucal, na higiene, nos cuidados, a gente acaba não deparando tanto. Mas, cara, eu comparo isso que você comentou há 10 anos atrás, quando a gente atendia em várias clínicas, em vários locais, a gente começa a perceber realmente tem muita coisa chocante. Como você comentou da internet, né? Às vezes aparecem algumas coisas, demais. Cara... O dentista tem que ficar postando isso aí? Não tem. Não comunica, Johnny. Entrando na área assim, do marketing, né, e falando um pouquinho, alguém quer ver alguma vitrine feia? Tem gente que gosta, parece. Cara. Eu não entendo essa gente que gosta de ver cravo sendo espremido, unha sendo desencravada. Meu amigo, não estou interessado no processo. Não estou no processo, no resultado. Essa a questão. Eu quero ver a coisa bonita. E eu falo isso para todo mundo. Falo assim, cara, ninguém precisa saber dos problemas. A gente está querendo saber da solução. Então, ou seja, os problemas que passam no processo interno de todo o trabalho aqui, ninguém está querendo tapar. A gente está querendo ver o resultado final. Voltou aí, ó. Meu amigo, aqui. Meu amigo Charlie. Aqui, deixa ele. Me fala um negócio. Quem quiser ser atendido pela sua equipe, pelo senhor, é só em Goiânia que atende? Quais são as possibilidades? Cara, hoje a gente é em Goiânia, sim. Hoje eu não saio porque antigamente, quando eu formei, eu trabalhava em 15 clínicas. Já passei em 15 clínicas em Goiânia, trabalhando em conjunto nas clínicas, fazendo atendimento pulverizado, né, na parte cirúrgica. Hoje a gente tem um local estabelecido, nós estamos agora partindo para a 3ª unidade, mas em Goiânia. Legal. E então a gente tem esse processo estabelecido para realmente atender quem quer um trabalho de qualidade. Só que nós desenvolvemos várias técnicas para conseguir atender esse público que vem de fora. Legal. Então, ou seja, atendemos gente de todo o país, né? E de fora, de vários estados também. E a gente consegue realmente atender ele de forma rápida, por ter 3 laboratórios dentro da clínica, por ter o atendimento de equipe, o atendimento desenvolvido para conseguir fazer essa entrega diante de quem quer ter uma condição de trabalho rápido, objetivo e com qualidade. Como? A gente desenvolveu um tratamento, a gente chama de tratamento premium. O que é isso? Nós fechamos uma semana da clínica, da nossa agenda, para receber esse cara de fora. Caramba. E fazemos todo o trabalho dele ali simultâneo. Legal. Desenvolvemos uma técnica de cirurgia segura, que a gente traz o anestesista para dentro da clínica, temos um centro cirúrgico dentro da clínica, fazemos todo um protocolo de sedação com esse paciente e ele faz esse trabalho numa cirurgia só, tentando fazer esse num processo. Vou dar um exemplo de uma paciente que veio agora, o mês passado, de Nova York. Ela veio para fez uma consulta nos Estados Unidos, inclusive em Nova York mesmo. Lógico, o valor lá em dólar, né? Ficou muito mais caro, né? E aí ela fez uma consulta e fez um projeto. Como eu atendo a família toda já de Nova York, falou assim, não, nós vamos lá no Brasil. Ela é americana e falou assim, não, eu quero fazer um tratamento reabilitador com vários implantes e tal, enfim. E aí, o que determinou esse processo? Lá ela ficava 2 anos e meio para fazer esse tratamento todo, do mesmo tratamento que nós propomos para ela aqui, com o mesmo processo. E aqui foi quanto tempo? Nós fizemos em 15 dias, em 12 dias, a fase cirúrgica, e ela vai vir mais uma vez, nós vamos fazer mais em 12 dias a fase protética. Caramba. Ou seja, 2 vindas ao Brasil, eu fechei minha agenda a semana inteira, ela chegou numa sexta, foi na sexta noite, ela foi embora no outro domingo, e nós fizemos, não deu nem 12 dias, né? Foram 11 dias. Nós fizemos isso em uma semana. Caramba. Ou seja, o processo inteiro cirúrgico, com sedação, com todo o acompanhamento, todos os implantes, todos os enxertos. E agora ela vai estar restabelecendo lá em Nova York e volta dentro de uns 30 dias, mais ou menos, da data que ela foi, 90 dias, volta para poder fazer a parte protética. Então, ou seja, esse trabalho fazendo com segurança e com cuidado.
Sensacional, doutora Adi. Quero agradecer Cara, agradeço demais, cara. Foi muito bacana. Foi muito esclarecedor. Obrigado. E quero que você fique à vontade para convidar a turma para te seguir nas redes sociais, que tem muita coisa legal. Não tem aquelas coisas feias, não. Não. Tem coisa boa, tem coisa boa. Então, pessoal, quero agradecer aí. Quem tiver curiosidade, quando puder conhecer um pouquinho, às vezes a gente não tá ali o tempo inteiro na rede, né, por falta de tempo mesmo, mas quem quiser seguir aí o nosso Instagram, Doutora Adi Reis, tá? É DR Adi Reis, Adi com Y, então pode seguir, é só o primeiro, na hora que você colocar lá, DR Adi, já é o primeiro que está lá na rede. E hoje a gente tem uma clínica principal montada, já pronta no setor oeste, onde a gente faz o nosso atendimento aí há mais de 9 anos já, tá? Então, estou aqui à disposição, tem site também, tem Facebook, enfim, todas as opções e plataformas aí para poder receber quem quer fazer um trabalho com qualidade, um trabalho honesto e transparente. Sensacional. Sorria! Johnny Cash volta na próxima terça-feira. Obrigado. Grande abraço para você que acompanhou. Tchau.